Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que recebemos sobre comunicação. A peça central da nossa análise é um livro chamado Técnicas Proibidas de Persuasão, do Steve Allen, que é todo focado em programação neurolinguística, a PNL. E a nossa missão aqui é desvendar um conceito que, segundo a fonte, é a base de tudo, sabe? O tal do rapport. Mas eu já adianto que a nossa conversa vai ficar sempre em cima de uma linha bem tênue, onde que termina a conexão genuína e onde começa, sei lá, a manipulação. Essa é a grande pergunta, né? Porque rapport é basicamente isso, é sintonia, é conexão. Sabe aquela conversa que flui, que parece que você e a outra pessoa estão na mesma frequência? Isso é ter rapport. E o contrário é aquela conversa travada, difícil, que parece que tem uma parede entre vocês. A fonte coloca o rapport como esse alicerce invisível de qualquer comunicação que funciona de verdade. Exato. E a definição do livro parece simples assim. À primeira vista, ele diz que o rapport é essencial para a comunicação eficaz e que ele se baseia em duas coisas: respeito mútuo e um interesse genuíno na outra pessoa. Mas aí que já começa a minha dúvida. Interesse genuíno é algo profundo, mas as técnicas que o livro descreve podem ser aprendidas mecanicamente. Então dá para fabricar essa sintonia mesmo sem ter o interesse de verdade? Pois é, essa é a questão central. A fonte defende que, idealmente, a técnica serve para amplificar um interesse que já existe. Mas, ao mesmo tempo, ela reconhece que, sim, as ferramentas podem ser usadas de forma mecânica. O interessante é que o livro expande a ideia para muito além do que a gente fala. O rapport está muito mais no como do que no quê. A maior parte dele é não verbal, sabe? É linguagem corporal, que é quase sempre inconsciente. Então, mesmo que alguém tente fingir com palavras, o corpo pode estar dizendo outra coisa. E aí que entra a parte que me deixou mais intrigada e talvez um pouco desconfortável, eu admito. O livro apresenta uma técnica bem específica chamada coincidir e refletir, ou, como todo mundo conhece, espelhamento. A ideia de imitar os gestos de alguém para criar uma conexão. Só quase como mágica, um truque. De onde é que veio isso? Olha, a origem é bem séria, na verdade. A fonte conta que a técnica foi desenvolvida lá nos anos 70 pelo Milton Erickson. Ele era uma figura lendária da hipnoterapia clínica. Ele percebeu que, para conseguir levar um paciente a um estado de confiança e relaxamento, ele precisava primeiro entrar no mundo daquela pessoa. E o jeito mais rápido de fazer isso era pelo corpo. A premissa é bem simples, na verdade. Você, de forma sutil, reflete a linguagem corporal de quem está falando com você. Certo, mas a palavra-chave aqui parece ser sutil. Porque se eu começo a copiar cada movimento que você faz, você vai achar que eu tô zumbando e o efeito vai ser o oposto. Qual que é o limite disso? A fonte dá alguma dica de como fazer isso sem parecer, sei lá, um robô? Sim, e esse é o ponto mais importante. O livro alerta várias vezes para não ser uma imitação literal. Não é mímica, é ressonância. Ele usa um exemplo perfeito de como isso acontece de forma natural. É só observar casais no comecinho do namoro ou amigos muito próximos conversando. Sem perceber, eles espelham a postura um do outro. Se um se inclina para frente, o outro também se inclina. Se um cruza as pernas, dali a pouco o outro adota uma postura parecida. É um comportamento nosso, instintivo. Ele basicamente sinaliza: ei, a gente está na mesma página, eu estou conectado com você. Entendi. Então a técnica é sobre trazer essa tendência que já é natural, que é do subconsciente, para o nível consciente. Exatamente. E a sutileza está no tempo e no jeito de fazer. A fonte sugere, por exemplo, o espelhamento cruzado. Tipo, se a pessoa gesticula muito com a mão direita, você não precisa copiar o gesto dela. Em vez disso, você pode, sei lá, começar a bater o pé no mesmo ritmo dos gestos. É sutil. Ou se ela cruza os braços, você, alguns segundos depois, pode cruzar as pernas. O cérebro da outra pessoa capta essa semelhança no nível subconsciente. Isso gera uma sensação de conforto, de familiaridade. A ideia é criar um padrão que corresponda, não uma cópia idêntica. Ok, isso faz bem mais sentido. E para mostrar o poder disso, a fonte propõe um exercício prático que eu achei, assim, impressionante. É uma coisa para fazer com um amigo, sabe? Para sentir na pele o efeito de construir e de quebrar o rapport. Sim, é um experimento que revela muita coisa. O primeiro passo é pedir para um amigo falar de algo que ele ame.
Um hobby, um projeto, uma viagem, qualquer coisa que traga paixão. E enquanto ele fala com todo esse entusiasmo, a instrução é entrar em rapport total. Você ouve com atenção, se inclina, começa a espelhar sutilmente a postura, os gestos, até o ritmo da fala. E a conversa tende a fluir, que é uma beleza. E é aí que vem a virada. Depois de alguns minutos nessa sintonia toda, o exercício manda você quebrar o rapport. De repente. Fazer o oposto. Se a pessoa está inclinada para frente, gesticulando, você se joga para trás na cadeira, cruza os braços, desvia o olhar. Você cria uma dissonância corporal completa. Do segundo a fonte é quase imediato. E muitas vezes é desconfortável para quem está falando. A pessoa tende a perder o fio da meada. A energia dela, o entusiasmo, simplesmente murcha. Ela pode começar a gaguejar, a se sentir estranha, sem nem saber direito o porquê. A fonte usa uma frase bem forte. Ela diz que o rapport tem o poder de abrir ou fechar mentes e corações. Esse exercício mostra como você fecha essa porta sem dizer uma palavra. Nossa, isso me faz pensar em tantas situações do dia a dia. Tipo, uma reunião de trabalho. Você tá lá apresentando uma ideia super empolgada e seu chefe, de repente, pega o celular. Mesmo que ele diga, pode continuar, tô ouvindo. A sua energia para apresentar simplesmente despenca. A conexão quebrou. É uma versão controlada disso, né? Mas me leva de volta para a nossa pergunta. Se eu sei como fechar a mente de alguém, isso não é uma ferramenta de poder bem perigosa? Sem dúvida nenhuma. E é por isso que a fonte insiste tanto na intenção. A proposta é usar esse conhecimento para manter a comunicação aberta. E não o contrário. É para a gente se tornar consciente das barreiras que muitas vezes a gente mesmo cria sem querer. Mas você tem toda a razão. O potencial para o mau uso é evidente. E parece que esse espelhamento do corpo é só a ponta do iceberg. O livro conecta isso com um conceito ainda mais fundo da PNL, que são os sistemas representacionais. A ideia de que não basta espelhar o corpo, você tem que espelhar o jeito que a pessoa pensa. Exato. O espelhamento físico é a porta de entrada. Ele cria aquela confiança inicial. Mas o rapport de verdade, o profundo, acontece quando você começa a falar a língua do cérebro da outra pessoa. A fonte explica que a gente processa o mundo pelos sentidos, mas cada um de nós costuma ter um sistema preferido, um que domina. Algumas pessoas são mais visuais, outras mais auditivas e outras mais sinestésicas, que é tudo ligado às sensações, ao toque. Confesso que, assim, de primeira, isso me soa um pouco como colocar as pessoas em caixinhas. Ah, você é visual, eu sou auditiva. Não é uma simplificação um pouco exagerada? É uma crítica super válida se for levada ao extremo. A fonte não diz que a gente é só uma coisa. A gente usa os três sistemas o tempo todo. A ideia é que temos uma preferência, um canal que é mais fácil. Sabe, pensa que é como se fosse a língua nativa do nosso cérebro. Você pode até ser fluente em outras línguas, mas você sempre vai se sentir mais confortável e processar tudo mais rápido na sua língua mãe. Entender isso em alguém é como descobrir a língua nativa dela. Certo, então. Como que isso funciona na prática? Se eu percebo que estou conversando com alguém que é predominantemente visual, o que eu faço? Você adapta a sua linguagem. Uma pessoa visual vai usar palavras e metáforas visuais. Ela vai dizer coisas tipo, veja bem o que eu quero dizer, ou não consigo imaginar isso, preciso ter uma visão geral do projeto. Isso me parece claro. Para criar rapport com ela, você usa o mesmo tipo de palavra. Em vez de dizer, eu ouvi o que você disse, você pode dizer, veja o seu ponto de vista. Em vez de dizer, isso soa bem, você diz, isso parece ótimo. Entendi. E para uma pessoa auditiva, a lógica seria a mesma? Ela diria, isso não me soa bem, ou me diga mais sobre isso? E eu deveria responder com palavras como, escuta, a minha ideia é... Perfeito. E para a pessoa sinestésica, é tudo sobre sentir, sobre sensação. Ela vai dizer, não me sinto confortável com isso. Preciso pegar o jeito da coisa. Tive um pressentimento. Com essa pessoa, sua linguagem seria, eu sinto que a gente está no caminho certo. Ou, vamos tentar agarrar essa oportunidade. A fonte defende que quando você faz essa adaptação, a outra pessoa sente, num nível muito profundo, que você realmente a entende. A comunicação fica mais fluida porque você está usando o canal que o cérebro dela já prefere. Isso é muito poderoso. É quase como ter um decodificador para a mente do outro.
Mas, de novo, a linha entre sintonia e manipulação fica ainda mais borrada aqui. Se eu, como vendedora, identifico que um cliente é sinestésico e começa a falar: sinta o conforto deste carro, imagine como você vai se sentir seguro dirigindo ele. Eu estou criando uma conexão para ajudar a pessoa ou estou explorando uma fraqueza do sistema dela para fechar a venda? A fonte diria que depende totalmente da sua intenção e da verdade do que você está oferecendo. Se o carro é de fato confortável e seguro, e você só está traduzindo os benefícios para a linguagem que o cliente entende melhor, isso é comunicação eficaz. Você está ajudando a pessoa. O problema começa quando você usa a técnica para criar uma falsa sensação de segurança ou para vender algo que não serve para a pessoa. A técnica em si é neutra. É a intenção por trás que a torna ética ou manipuladora. Faz todo sentido. A ferramenta não tem moral, quem usa é que tem. Então, para a gente amarrar essas ideias, o que a gente tira de mais importante dessa análise? O primeiro ponto para mim é que rapport é muito, mas muito mais do que só ser simpática. É uma sintonia profunda, que opera principalmente no nível não verbal, no subconsciente. O segundo ponto-chave é que essa sintonia pode ser construída de forma consciente, usando técnicas como o espelhamento da linguagem corporal. Mas a chave, como a gente falou, é a sutileza, a discrição. É buscar ressonância, não imitação. E por fim, o nível mais sofisticado disso tudo vai além do corpo e entra na mente. Envolve adaptar a nossa própria linguagem para falar a língua da outra pessoa, seja ela visual, auditiva ou sinestésica. É aqui que a conexão fica mais profunda, mas é onde os dilemas éticos também ficam mais claros. Exato. Se a gente pensar no quadro geral, o rapport é a condição básica para qualquer comunicação de verdade acontecer. Sem ele, as nossas defesas naturais se levantam. Nossas melhores ideias, os argumentos mais lógicos, eles podem simplesmente bater e voltar na armadura da desconfiança do outro. Construir essa ponte de sintonia é o primeiro passo para que as mentes e os corações possam se abrir. Perfeito, o que nos traz de volta ao começo, mas com outra profundidade.